Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora dar início aqui ao terceiro vídeo, né, das aulas que são gravadas, né? Que na verdade não são bem aulas, né? Porque são bem curtas, né? E o meu objetivo com esses vídeos aqui mais curtos, que eu sempre gravo depois da nossa aula ao vivo, né, na nossa atividade síncrona, é que eu possa resumir, né, um pouco do que foi discutido, né, na aula anterior, certo? Então a nossa última aula foi na quarta-feira, né? E aí normalmente logo depois, né, antes da aula seguinte, né, eu envio esse vídeo mais curto para vocês com um pouco do resumo, né, do que foi discutido na atividade síncrona, né, na atividade ao vivo, certo? Então, o meu objetivo aqui, né, com esse vídeo é exatamente o mesmo objetivo dos vídeos anteriores, mas obviamente tentando já avançar um pouco no nosso debate, na nossa leitura e na nossa análise do texto, né, do Ernest Cassirer, especificamente naquela parte sobre, né, o lado do ensaio sobre o homem, né, naquela parte onde ele vai tentar estabelecer ali o que seria, né, o cerne, né, da sua filosofia, que é exatamente tentar, de alguma forma, apresentar, né, a questão fundamental, né, ou a resposta, né, à questão fundamental da antropologia, que é o homem. Né? E aí nós vimos, né, nos encontros anteriores, né, que essa pergunta, né, o que é o homem, é uma pergunta que já foi posta, né, segundo Cassirer, né, já pelos gregos, né, e aí ele vai, depois que ele apresenta, né, essa questão a partir dos gregos, nós vimos que ele começa ali a abrir, né, essa questão e ver as diferenças, né, de tratamento, né, para o mesmo problema. Né? E aí, né, já começa com a diferença ali entre Sócrates e Platão, e aí depois vai extraindo, né, desses pensadores que ele vai apontando ao longo da exposição aquilo que parece que vai compor, né, a sua saída para o problema, né, a sua saída para a questão. Ou seja, o Cassirer está preocupado, né, aqui com o problema que para ele é o problema antropológico fundamental, ou seja, o que é o homem, e portanto como é que nós devemos entender, né, o homem, como ele mesmo diz no título, né, eu diria nos termos da cultura, certo? Então ele já anuncia, né, aqui no título do texto, né, mais ou menos qual é a chave de leitura que ele vai usar para, né, mais ao final do texto, apresentar propriamente qual é, né, eu diria ali, o fundamento ou o conceito central, né, da sua resposta e da sua proposta filosófica. Tá? Então, depois que ele põe o problema, nós vimos que ele vai avançando, né, nessa exposição, eu diria, histórico-sistemática, né, do problema, e aí vai tentando extrair, né, ali, tensionando também, né, com os autores com os quais ele dialoga, ele vai tensionando e extraindo elementos que parece que vão compor a sua resposta ao problema, à questão antropológica. Tá? Então, a gente avançou um pouco na aula passada, né, no próprio texto, e a gente acabou que, na medida em que nós íamos avançando no texto, a gente ia também dando algumas explicações e fazendo algumas observações, eu diria mais ali como notas de rodapé, mas que de alguma forma ia nos ajudando, né, essas colocações iam nos ajudando a entender melhor essas referências que o Cassirer faz. Ele dá um salto enorme, né? Ele sai ali, né, do pensamento antigo e chega aqui no final da modernidade, né, quando ele aponta, né, o Comte, né, Auguste Comte, como sendo também, né, um pensador que tem uma relevância nesse debate e que de alguma forma também estabelece ali uma certa inflexão, né, nesse desenvolvimento, né, histórico sistemático do problema. Né? E aí eu fiz uma breve ou brevíssima exposição, né, daquilo que pelo menos parece ser a característica geral do pensamento do Comte, né, aquela herança que normalmente quando se fala do Auguste Comte, deste pensador francês fundamental para a sociologia, sobretudo ali no século XIX, quando se fala no Comte normalmente, né, se aponta essa característica, né, ou seja, aquele pensador que de alguma forma tentou constituir, né, uma ciência social, né,
foi um dos responsáveis, eu diria, pela a formação da sociologia, né, como uma ciência social, né, e, enfim, por pensamento científico de uma forma geral, mas que teve ali né, apesar de toda a sua formação em ciências da natureza, ele teve um peso, né, e ficou bastante conhecido como sendo, né, esse pensador que tentou ali de alguma forma fundar, né, uma nova disciplina, fundar uma nova ciência. E aí eu resumi, né, simplesmente ali dizendo que o Auguste Comte ele ficou, né, e sobretudo o seu positivismo, né, ficou conhecido, né, por ter tentado, né, de algum modo, de alguma forma, eu diria, transladar, né, fazer com que o método das ciências naturais, né, esse método das ciências naturais pudesse ser, de alguma forma, também replicado nas ciências sociais e, portanto, na reflexão sobre o homem, né? E aí o Cassirer faz aqui uma brevíssima explanação a partir do Comte, e aí a gente destacou uma passagem do texto, que está lá pelo meio da página 109, que eu vou aqui reler para vocês, e a partir disso a gente faz um comentário já no sentido de avançar um pouco mais no texto e tentando também avançar aqui na exposição, né, do Cassirer. Tá? Então ele diz, na página 109, isso o Cassirer dizendo, né? Uma das máximas fundamentais de sua filosofia é que o nosso método de estudar o homem deve, na verdade, ser subjetivo, mas que não pode ser individual. Pois o que queremos conhecer não é a consciência individual, mas o sujeito universal. Se nós nos referimos a esse sujeito pelo termo humanidade, deveremos então afirmar que a humanidade não será explicada pelo homem, e sim o homem pela humanidade. Então, aqui na verdade, o que o Cassirer faz é buscar no Comte uma espécie de reforço, né, ao ponto de vista metodológico que ele mesmo adota. Né? Ou seja, ele aqui já apresentou a necessidade de uma abordagem, eu diria, universalista, né, e ele fez isso com Platão, né, mostrou que de alguma forma Platão, diferente de Sócrates, opta, né, por uma investigação a partir de um ponto de vista universal, né, que esse ponto de vista seria o Estado, e ele depois tensiona com Platão dizendo que na verdade há outros elementos anteriores à própria formação do Estado, né, que poderiam, né, caracterizar, né, esse ponto de vista universal que ele busca, mas aí logo em seguida ele passa, né, para o Comte e vai dizer, olha, na verdade em Comte também esse elemento universal está ali posto, certo? E ele apresenta esse elemento universal a partir dessa noção, né, de sujeito universal, certo? E aí a gente fez na aula passada, fez uma distinção entre, né, a noção de sujeito, né, ou de subjetividade entendida nos termos do senso comum, né? Normalmente o senso comum, quando fala que uma determinada posição, uma determinada teoria é subjetivista, a gente confunde, né, esse subjetivista ou o termo subjetivo com o individualismo, ou seja, como se estivesse referindo, né, ao indivíduo, e aí o Cassirer faz essa ressalva a partir do Comte, né, dizendo que, na verdade, quando se busca, né, uma reflexão sobre o sujeito, esse sujeito é um sujeito universal. Ou seja, ao invés de se compreender, né, a humanidade de um ponto de vista absolutamente individual, vai se entender a humanidade a partir de um ponto de vista universal, certo? E aqui, né, já vai ficando, eu diria, mais claro, né, que o que é que o Cassirer está buscando. Ou seja, se trata de pensar um elemento, né, universal, e esse elemento universal parece, né, até então, que é constitutivo do sujeito, e esse sujeito não é o indivíduo. Esse sujeito, né, eu diria, é o sujeito universal, ou seja, é aquilo, né, que é comum a todos os sujeitos individuais. Né, seja, aquele universal, né, que de alguma forma perpassa todos os indivíduos. Né? Então é a partir desse elemento universal que nós vamos compreender o indivíduo e, portanto, vamos compreender os indivíduos em conjunto e, portanto, né, vamos responder a partir deste ponto que não está dito ainda qual é, né, ele está apenas, né, aqui do ponto de vista da forma, né, estabelecendo, né, aqui as diretrizes e trilhando o seu caminho, né, e a partir desse ponto, né, que nós vamos responder a pergunta propriamente o que é o homem nos termos da cultura.
certo? Eu até dei um spoiler para vocês já, algumas pessoas comentaram na aula que isso seria o símbolo, né? Ou seja, que esse elemento universal, essa chave, né, que o Cassira está procurando é o símbolo, né? E de fato é, né? Só que antes, né, do símbolo, do ponto de vista mesmo da minha exposição, eu coloquei o elemento da cultura, né? Eu disse, olha, talvez se nós entendêssemos, né, os indivíduos, né, entendêssemos, né, os indivíduos em coletivo, entendêssemos, portanto, a humanidade, né, a partir de um conceito, e este conceito é o conceito de cultura, né, talvez aí a gente conseguisse já avançar nesse debate, né? E de fato o Cassira faz isso de maneira muito articulada, né? Ou seja, o próprio símbolo é entendido como esse elemento fundador da cultura. Ou seja, aquilo sem o que não há cultura, né? Mas antes de entrar propriamente na noção de símbolo, porque não apareceu ainda no texto, né, eu pelo menos coloquei esse conceito de cultura como sendo um conceito mais abrangente, né, um conceito que diz respeito propriamente ao sujeito, que diz respeito propriamente aos sujeitos, né, como criadores de cultura, e que talvez esse conceito já nos dê a possibilidade de abarcar, né, todas as produções humanas, tá? E aí, depois disso, depois que eu pontuei essa parte do texto, né, e que eu fiz, né, também alguns comentários, e aí vocês também comentaram, e a gente foi abrindo um pouco o debate, né, eu fiz a distinção, né, ou pelo menos apresentei um pouco da distinção entre o que seria, isso foi uma nota de rodapé, né, na verdade, o que seria, né, a diferença entre as ciências naturais e as ciências da cultura, né? Então, ou, né, que ficou conhecido como ciências humanas ou ciências do espírito, enfim. Né? Então, quando a gente olha para as ciências, a gente sempre tende, né, e isso não é à toa, porque essa classificação é a classificação corrente, né, apesar de problemática, né, entre as ciências que investigam a natureza, ou seja, que investigam aquilo que não foi criado pelo homem, ou seja, a natureza é um dado, né, supostamente, a gente toma como um dado, como diferente de nós, né, e as ciências que investigam esse dado, né, esse diferente de nós, se caracterizariam como ciência da natureza. Por outro lado, se nós pensarmos em algumas ciências como a antropologia, a economia, a sociologia, todas essas ciências dariam conta daquilo que é a produção humana, ou seja, daquilo que é a produção espiritual. E parece que há aí, portanto, uma separação entre dois âmbitos da pesquisa científica, a natureza e a cultura. Só que aí eu articulei, né, o conceito de cultura de uma forma, e isso obviamente inspirado nos textos do Cassira, que nós de uma forma que nós pudéssemos entender que as ciências da natureza também são uma forma de manifestação da cultura, certo? Ou seja, por mais que você suponha, por mais que você postule a ideia de que a natureza é diferente da cultura, mas a ciência que investiga esta natureza, que é diferente da cultura, essa ciência é também uma produção cultural. Certo? Então, a física, por mais que não verse ou não investigue os fenômenos culturais, ela é, a ciência física, também uma manifestação cultural. Portanto, o conceito de cultura parece ser esse conceito, né, que vai, né, eu diria, de forma mais abrangente, abarcando todas aquelas produções humanas. Tá? Mas o conceito de cultura aqui ainda não é a nossa chave, mas nos ajuda, portanto, eu diria, a compreender, né, as manifestações humanas a partir de uma noção mais geral. Né? O conceito de cultura, se você faz a mediação, né, com a noção de símbolo, que ainda vai aparecer, pode se tornar, sim, né, a nossa chave. Mas quando você pensa só o conceito de cultura no Cassira, sem articular com a noção de símbolo, aí realmente ficaria mais difícil da gente tomar isoladamente essa noção como sendo a noção chave, tá? Noção chave é a noção de símbolo, ela ainda vai chegar, né? Nós estamos nos aproximando dela, né? Mas, enfim, estamos apenas aqui acompanhando o texto, fazendo alguns comentários adicionais, né? Então espero que essas observações aqui absolutamente compiladas, resumidas, possam de alguma forma também ajudá-los na leitura do texto, tá legal? Um grande abraço, até mais.